Esporte Show. Oferecimento Altoff Supermercados, Cafeteria Via Pian. Meio-dia, 54 minutos. Um forte abraço, amigo telespectador da RTV. Estamos começando mais uma edição do nosso Esporte Show. Coutinho, deixa eu já te cumprimentar, porque quantas segundas-feiras nós falamos, criticamos, quando a gente não falou porque não tinha jogo, e deu certo a nossa fé sexta, né? Exatamente. Já mudando o roteiro aqui. A nossa projeção foi positiva. Exatamente, né? Show de bola, né? Segunda-feira, todo mundo sorridente, não poderia ser diferente. O Criciúma Esporte Clube venceu aí pelo placar de 2-0. Até o seu Ney Lopes botou no jornal aí que o Jaime Dalfarra estava faceiro da vida. Não poderia ser diferente. Não saiu da zona de rebaixamento, mas viu de novo uma luz no fim do túnel. E amanhã tem outro jogo decisivo contra a equipe do Vila Nova. Vamos falar, logicamente, dessa partida. Criciúma Esporte Clube afastou mais um jogador. Marcos Vinícius não será mais aproveitado aí pelo técnico Roberto Cavalo até o final desta temporada. Tudo do Criciúma. Regional da Alarme teve rodada no final de semana. Metropolitano é o primeiro, Caravaggio é o segundo. Quarta tem Libertadores. Ontem teve rodada da Série A, Chapecoense empatou fora de casa e tudo a gente passa aqui no nosso Esporte Show. No oferecimento de Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Nosso grande parceiro do dia a dia do Altoff Supermercados. E também para a cantina, cafeteria, hamburgueria Via Pian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Mas começando o nosso programa com destaque, o editorial dele, do nosso Paulo Coutinho. Depois de umas 13 segundas, 12, né? 12 segundas, 12 ou mais duas, mais uma, a gente conseguiu vencer, Coutinho. Um abraço. Um abraço, uma boa semana a todos. É bom, né? É bom você começar a semana com uma projeção positiva em cima de uma entidade que é o nosso é o que manda na gente, né? Porque a gente fala dia e noite nesse Criciúma, porque o futebol é realmente muito interessante, muito legal. E uma cidade como o Criciúma, que tem, né, nessa equipe uma vinculação muito grande, né? Olhem só o que já fez esse Criciúma, né? Mesmo quando perdia com frequência, contratava jogadores desse Brasil inteiro. Eu me lembro que eu não estava aqui, eu estava no outro lado, e a gente via chegarem aqui jogadores de altíssimo nível, né? O Criciúma ia buscar no Botafogo, era o Wesley, outro Wesley, não é esse, né? Era o goleiro, o Zé Carlos, era o zagueiro, aquele que veio de helicóptero, aí parou, e não dava certo, que trazia jogadores cansados. Mesmo assim, era vice-campeão no mínimo. Estava sempre numa disputa entre as primeiras colocações, um time com muita tradição. Depois vieram os grandes momentos do Criciúma, né? Quando acertou a forma de agir, com jogadores mais caseiros, com jogadores em forma. Aí teve uma década que o Criciúma mandou completamente, né? Ganhando títulos e mais títulos, né? E disputando tudo que era possível. E assim foi, né? Até chegar na Série A e depois oscilou, caiu e voltou. E o que nós queremos é exatamente isso, é um time competitivo. É impossível um time no porte do Criciúma, se manter a vida inteira, né, entre os grandes equipes, né? Mas quanto mais puder ficar, é melhor. E agora nós estamos brigando aí para não ficar fora da segunda turma. Porque apesar de ser uma receita muito menor, né, totalmente diferente, mas ainda assim é um campeonato atrativo. Estar entre os 40 melhores do país é importantíssimo, muito importante. E quando essa possibilidade acontece, agora abrir-se portas aí para que isso realmente seja possível, quem sabe, né, na sequência. O próximo jogo é decisivo, o jogo na sequência é mais decisivo ainda, porque é em casa contra o Brasil de Pelotas. Então vamos torcer que essa forma simples, sem invenção nenhuma de jogar, é a única forma que deu certo nos últimos tempos aqui, que é com o meio campo povoado, com 2 atacantes e os laterais chegando. Pronto, é isso aí, mais nada. Treinar um pouquinho, certo? Cuidar dos jogadores, evitar alguns que se perdem aí pela noite e tocar o barco em frente. Agora, nós hoje, a partir de hoje, a partir da contratação do Roberto Cavalo e das mudanças que aconteceram, nós somos Criciúma. Não interessa com quem, se é com o Cavalo, se é com o Dalfarra, não interessa. Somos contra, eu particularmente, contra essa forma de gestão, totalmente contra a forma de condução. Olhem só, o presidente não teve peito para dar uma entrevista, teve que mandar uma carta. Isso é brincadeira, gente.
Isso é piada. Carta aos... Não tem na Bíblia. Carta aos simples, né? Gente, vamos conversar dos caras. Pega o microfone, convoca uma coletiva e diz, pessoal, eu preciso de vocês. Vamos no campo, certo? Pronto. Precisa mandar uma carta. Hoje que nem foi ele que fez, né? Aquilo ali, duvido que foi o Dalfarra que escreveu aquela carta. Ele não escreve bonito assim. Certo? Então, vamos juntos, gente. Vamos juntos. É isso aí. Série B 2020 é realidade agora, né? Antes era quase um... Não, olha só, Marcelo. Vamos colocar o nosso convidado na roda. Beto Lopes. Também é do meio, né? Entende. Comentarista Altoff, tabelando, né? Até para tu participar, né, Beto? Claro. Do nosso desenrolar aqui, né? Eu não sei se tu concorda, mas nós temos 39 pontos em disputa. Certo? Eu tenho como número base 46. Os amigos do Dalfarra já estão falando em 42. Os caras que não querem cair, 42, 41. Não, pode escapar até com 36. Não, mas aí tu vai ter que chegar somando. Você não vai escapar ninguém, não é impossível. Né? Então, de 40 para cima é uma possibilidade. Certo? Mas daí tem critério, é vitória, saldo de gol, é gol, certo? E aí vem o Zé Pirino para salvar, certo? Eu não sei, eu acho que 46 é uma referência. Não sei o que tu pensas, Beto. Boa tarde. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Mastella. Boa tarde, Beto. amigos da RTV Sport Show. É um prazer estar aqui com vocês. Que é para quem veio de Manhattan, né? Espera Paulo Coutinho e Mastella. O Criciúma, pontualmente no jogo de sábado, na vitória contra o Botafogo por 2-0, falar dessa partida, o Criciúma cresceu e cresceu muito em relação ao time que vinha jogando com o Vaguinho e com o Gilson Kleina. Sim. Claro que isso não estou dizendo que está tudo resolvido, tudo pronto. O Criciúma, como o Coutinho falou, e eu, desde o início do estadual, cobro, tem que ser com 4, pelas peças e jogadores que o Criciúma tem que ser 4 jogadores no meio campo e só 2 atacantes. Mas só antes de entrar no mérito do time, tu acha que com 46 escapa, Beto? 45? Tem que fazer mais, menos? Para garantir, não ficar se preocupando se o campeonato, a pontuação vai ser mais alta e mais baixa, é o que a gente tem aí nos campeonatos passados, garantir 100% e fecha o olho é 48. Agora, 48 é bem mais de 50%. Sim, mas 45, 46, o ano passado eu já não lembro se me escapou com 47. Eu vou dar uma olhada aqui, eu já informo em seguida. Mas já teve anos aí que já rebaixaram 47, se eu não me engano, né? Mas também já escapou com 41. 42, então 42, eu digo, para ti não se preocupar com o andamento, se a pontuação vai ser alta ou baixa no Z4, 48 é garantido, mas 47 também é tranquilo para não rebaixar. Olha, eu penso, Marcelo, o seguinte, o direcionamento do clube tem que ser nesse sentido, né? Não pode, acho, de dentro do clube, na minha opinião, né? Não, tem que ser. Ninguém pode falar em menos de 46. Ninguém, nem treinador, nem supervisor, nem presidente. Tem que falar 50 para garantir. Os garantir. amigos do rei, certo? Que ficam opinando aí para agradar o rei, não pode fazer isso. Porque de repente, 42 vai dar e não dá. De repente não dá e daí. Então vamos pensar num número que nos permita ter certeza, né, Roberto? Mas é por isso que eu vislumbrei 48, que vai te dar tranquilidade, porque... 48 é garantido, né? 48, porque como tu diz, né, trabalha com 44, 45, daqui a pouco chega lá e não dá. Então o time tem que trabalhar com folga, como diz a Mastella, tem que buscar um objetivo, né? A cada partida tem que se buscar um objetivo. E é 50 pontos, como tu disse. O ano passado, 2018, o primeiro que caiu foi o Paysandu com 43. 43. O Sampaio Corrêa fez 38, o Juventude fez 35 e o Boa Esporte fez 30. O 16º colocado foi o Oeste, com 46 pontos. O 15º foi o Figueirense, com 46. E o 14º foi o Criciúma, com 47. Então escapou com 43, tá vendo? É uma possibilidade. Mas uma pontuação baixa que... É muito baixa e... Talvez não ocorra esse ano pela pontuação já atual, né? Hoje nós estamos aí faltam quantas rodadas? Agora faltam 13 rodadas? Faltam 13 rodadas. O último colocado tem 23, né? Exatamente. Situações aí. Vamos botar os melhores momentos, Sandrinho, na tela? Já tem condições? Porque eu vou buscar aqui a pontuação de 2017, perdão. Quando a gente acompanha os melhores momentos, imagens aí da nossa RIC Record, parceiro, que você deu gentilmente. E aí o Foguinho... Apareceu, né? Muito bem. Fez um gol de oportunismo, né? Um jogador que chega de trás como elemento de surpresa, né? Porque o zagueiro que está ali, está comendo mosca, né? Ele nem imaginou. Sim. Normalmente, esse foi um lance de... Foi anulado. Impedido, né? Aí, não estava valendo. Mas o zagueiro que está ali, normalmente ele é o culpado, né, Roberto? Mas o culpado é o meia que deixou o Foguinho entrar, não acompanhou e ele fez o gol, né? Aí foi um pênalti claríssimo, né? Na minha opinião, não sei o que vocês acham, né? Foi pênalti claro. Na hora do jogo nós comentamos pelo tabelando. O que é aquele embaixo da camisa do cavalo ali?
É a barriga, tu diz? Couto, um pouquinho de sorte do Criciúma, melhor para o Criciúma. O Bruno José perdeu 2 gols na cara do Luiz, chutou para fora, que não é costumeiro, né? Mas também a sorte tem que reinar para o nosso lado, né? Também tem que ter sorte e também o Criciúma teve chance, né? Essa é a verdade. Aí o gol do Criciúma. Esse é o goleiro, foi meu Deus. Não, o goleiro saiu que nem... Cometeu uma falha inacreditável, né? Aliás, a falha de marcação da defesa foi total, né? Olha o Sandro, que é o zagueiro que vem para a bola parada, como é que pode estar totalmente livre, né? Completamente livre, né? Além do goleiro, falhou todo mundo. Mas tudo bem, né? Falhou, tá bom. Ô Beto, o Criciúma jogou bem? É o que eu vinha falando. Nós temos, para o jogo, em relação ao péssimo futebol que nós vimos vendo tanto com o Gilson Kleiner e ultimamente com o Vaguinho, o Criciúma cresceu, com 4 jogadores no meio, incorporou o time, encaixou, e atitude dos jogadores, né? Tu viu lá praticamente no meio do segundo tempo, um pouquinho antes de sair, Daniel Costa vindo aqui na lateral esquerda, dar carrinho na marcação. Um jogador que praticamente não dava 3, 4 passos de velocidade. Ele deu um pique, veio na lateral esquerda. Então houve, os jogadores tiveram atitude no jogo e aquela coisa que não ocorria, né? O jogador recebia, tocava a bola e se escondia na marcação. Isso era visível nos jogos do Criciúma, a capacidade do jogador se esconder na marcação do adversário. Não, o jogador tocava, saía na frente, fugindo da marcação para receber. O Criciúma conseguiu impor mais velocidade, não é aquela velocidade que espera um time de futebol, do que precisa, mas foi um time mais vertical, mais agudo, com velocidade e a marcação, detalhe, como diz o Couto. Claro que o Botafogo, se ganhasse, nós vimos aí, estaria no G4. O Botafogo tem um bom time, mas decepcionou na partida de sábado, né, Coutinho? Decepcionou. Mas, por outro lado, a marcação do Criciúma, o que eu reclamava, que os jogadores, principalmente de defesa, eles davam muito espaço, marcação a 3, 4, 5 metros. E aí o nosso jogador já tem a questão física um pouco abaixo, o jogador domina e facilita. Mas o Criciúma diminuiu os espaços do Botafogo. Mas agora com o Eduardo, o Foguinho e o Wesley, porque o Wesley está correndo agora. O Wesley está em forma agora. Sim. Com esses 3 correndo e com o Carlos Eduardo correndo, certo? Daí o nível físico muda. Não, concordo. Certo? Inclusive, eu duvido que o Daniel Costa tenha corrido mais do que em outros jogos. É que é o seguinte, agora ele tem parceiro, ele corre menos, né? O espaço é menor, ele dá 5 passos, tá um foguinho do lado. Antes não. Antes ele tinha, quem é que ele tinha? Ele tinha o Reis lá na frente, o Vinícius lá na frente e o Gamalho, né? O Léo Gamalho. Isso. Agora não, então ele correu menos. Agora, essa vontade aí, eu espero que ela siga, né? Cabe ao Cavalo, aí, ao pessoal agora que está assumindo, que assumiu, né? O próprio Wilson, né? Tentar manter isso aí, porque essa oscilação que tem acontecido no Criciúma é perigosíssima e preocupante. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer uma análise para o ano que vem, esses jogadores que só correram com o Wilson, ou só correram não sei com quem, não me serve. O jogador tem que ser igual o Foguinho, igual o Eduardo, que corre com todo mundo. Não interessa se o cara é feio, se é preto, se é branco, certo? O cara tem que correr, o jogador tem que correr. Então, eu escrevi sobre isso hoje. O ritmo foi ditado por 3, 4 jogadores. Pelo Eduardo, Carlos Eduardo, Foguinho e Wesley. O resto teve que ir no embalo. O Wesley fica então contigo para ano que vem? Fica. Não, o Wesley não vai ficar aqui. O salário... O Wesley vai para a Série A. O 2017, amigos, eu busquei aqui a tabela, é o seguinte. O Luverdense, meu Deus, terminou em 17º com 44 e o Guarani também, 16º com 44. A diferença é que o Guarani tinha uma vitória a mais. O 18º foi o Santa Cruz com 37, 19º o ABC com 34 e o Náutico 20º com 32. O Criciúma, nesse ano, ele ficou em 13º com 48 pontos. 48. Como disse o Beto, garantido. Mas olha só, a gente acabou de falar aqui, né? 44 vai para critério, né? A critério, vai para critério, de gols, puxar lá gols e vitórias. E cartão. É isso aí. 44 vai para critério. 45 pode ir para critério também, né? Então... 47, 48... Daí não tem jeito. Rapaziada. Mastella, o Couto foi muito cirúrgico na questão do... Quem tocou o time em movimentação, em pegada, né? Realmente, esses 4 jogadores... Eu foco mais no Foguinho, no Wesley e no Eduardo. O Carlos Eduardo melhorou, mas eu não vejo ainda o jogador completo para ser titular. Mas são detalhes, né? E a questão que eu venho sempre falando, 4 jogadores no meio e ter um homem que joga do lado da Daniel Costa. Sim. Olha que dificuldade do Kleina e do Vaguinho Dias observarem isso. Largar a teimosia, né? Largar a teimosia. Daniel Costa só consegue ter um rendimento melhor quando tem um homem do lado para pensar e jogar com ele. Isso é lógico no futebol.
E mesmo assim, lógico. mesmo assim, o Daniel Costa ainda não é o cara. Não, longe, não, é o longe. cara. Mas eu entendi, Beto. Só Pelo que que é o ele seguinte, estava apresentando e pelo que ele apresentou, Mas é o único que faz uma inversão boa de jogo, né? E que a gente enxerga pode esperar algo que diferente, pode né? pifar alguém, porque ele tem um bom passe. É utilíssimo na bola parada, então serve. Agora, na realidade é o seguinte, o Carlos Eduardo, ele não é um lateral de primeira linha, né? Mas ele é melhor que o Maicon, ele é melhor que o Marcos Vinícius, ele é melhor que todos que passaram por ali até hoje. Quantas vezes eu não pude, eu estava marcando até, e depois me perdi, né? Me perdi, porque quantas vezes ele foi à frente? Eu acho que ele foi mais de 20. Não, perfeito, é o que eu te falei. E indo, um jogador que vai à frente, ele inibe a vida dos demais, né? Dos demais. Porque, pô, esse cara vem 20 vezes aqui, eu tenho que ficar, Não, né? é o que eu falei. Em relação, para mim, Claro, tecnicamente, foi o melhor jogo do Carlos Eduardo no ano, das oportunidades que ele saiu jogando ou entrou no time. Só que eu não vejo como um jogador ainda para hoje, para ser titular. Mas é o que nós temos de melhores, até porque o Maicon Cizenan não está mais no Criciúma e o Mastella anunciou que o Marcos Vinícius também não foi está mais. dispensado. Então vai ser a opção Carlos Eduardo ou, na falta do Carlos Eduardo, improvisação com o Andrew ou o Eduardo, né? Tem um menino que está muito bem indicado aí, né? Claudinho. O Claudinho. Mas é a esquerda, né? Não. Na direita, direita. Direita? Mas o Coutinho... Esse que é do Foguinho, esse do Neguinho? É, Coutinho, ele pode não jogar, Mas ele- cantar ele vai. Mas ele é exceção, né? Eu vou muito pela linha do Miguel Livramento. Esse troço de Inho nunca jogaram nada, mas o Foguinho joga, né? O Foguinho joga. Tem um Mas recado. o Coutinho jogou. Jogou. Mas não o Paulo, né? O Paulo é daqui no basquete, né? Jogou, né, Coutinho? Joguei tudo. Ei, lá. Mas Mal. não foi Tudo campeão. mal. Não, mentira. Tem um recado para ti, Beto. Quem é? Coutinho, não dá pilha pro comentarista do lado aí, senão ele toma conta. KKK, bom programa. Não, O Emerson ele- Cripa. Abraço ele vai falar, né? abraço ao Cripa, mas ô Cripa, tu viu que no início eu até fiquei tímido aqui, não me apresentaram, só ele falou, então... Mas o programa é assim. Mas agora Quer sim. mudar o programa? Ele quis mudar a cadeira. Quis mudar a É cadeira. o meu editorial. Que isso? Não mudou, corta, cara? não corta. Cripa, vem, Cripa. Rapaz, chegou a trancar o celular no bolso aqui, ó. De verdade mesmo, eu quis tomar a cadeira do chefe, a banqueta, porque jovem tem que sentar em banqueta alta, né? E quis mudar o cenário, a posição. Não, mas Olha. é bom. Veja só o astral, né? De uma vitória. Se tivesse perdido, que a gente estava. com Então tá bom. Já estava aqui Legal, desesperado. legal. Eu fiquei decepcionado, não sei se vocês, com o público. Correto, comentamos, né? Eu acho que não. Tá. 3.500 a 10 reais. Não, 10, Marcelo, 10, o horário... Sem, não tinha que levar arroz, nem tijolo, nem nada. Um certo? sábado com sol, uma é temperatura isso? boa. Eu gosto do horário das 11 da manhã, a maioria, claro, eu sei que tem comércio aberto e tal, mas a maioria não tem nada para fazer nesse horário, né? Tinha E que quem ter gosta 5 do mil no Criciúma- mínimo, né? Sim. No mínimo 5 mil, né? Quem Mas gosta quem do sabe com essa Criciúma- vitória, agora quem sabe com um Brasil. empate ou uma vitória lá em Goiânia, quanto- aí na próxima terça, que é 7h15 também, né? 8h30. Ah, é 8h30, um pouco mais Não, tarde. mas é pouco mais o tarde. horário bom. Mas né? é o horário Ainda volta, dá, ainda né? Tem que ter promoção para esse próximo jogo em casa? Tem que manter esse 10 aí até o final agora. Acabou-se. Mantém o 10 até o final. Temos pouquíssimos Pronto. jogos em casa, o Não, quê? que 6, isso? 7 Tem jogos 6 em jogos. casa? 6 jogos. Seis jogos. Eu, se fosse a direção, certo? Eu manteria os 10 reais até o final agora. Os sócios não vão reclamar. Eu sou sócio e vou bater palma se isso acontecer. Certo? Porque o sócio precisa entender que nessa situação tem que ir todo mundo para o barco, né? Remar. Coutinho, mas o sócio, eu sempre digo, eu sou sócio, desde 1977, quando voltou o comerciário, o sócio não tem que reclamar, o sócio tem que ter um entendimento do momento do Criciúma, porque sócio é diferenciado, e ele tem a situação, tem status de sócio, tu bate o peito que eu sou sócio, tu não pega fila para comprar ingresso, tu tem desconto no comércio. Então, Não, só que é o seguinte, só que o sócio paga 30 por jogo. Na 30 média. reais por jogo. O sócio paga 30 reais por jogo. E o não sócio paga 5, paga 10. Então, por isso que o sócio tem que entender e ser bonzinho. Ah, sim, na com o divisão- time, porque na realidade é o seguinte, ó, e esse dia fizeram uma palestra dizendo que dava prejuízo, eu quero saber e o ingresso do sócio. Todo sócio paga no mínimo 30 reais por jogo, porque tem 3 jogos por mês e ele paga 90. Sim, Certo? a média é isso aí mesmo. Eu não, eu pago 20 só. Por Eu quê? sou sócio patrimonial, pago só a taxa de administração. Esse Paulo Coutinho com o Beto Locke. E não tenho carteira. Sócio De motorista? patrimonial- Sócio patrimonial sem carteira. É um absurdo. Não, mas o Júlio Rimano falou que o mês ia Daqui a resolver. 30 dias. Aí quem vai entregar essa carteira é aquele rapaz, acho que é técnico de futebol, como é o Papai Noel. A Valdina, oi, boa tarde. Boa tarde, Valdina. Boa tarde, manda um abraço pro Beto, diz o Edilson Barpe.
Ô, Edilson Barpe. Edilson Barpe, nosso. Olha, tá sempre conosco, cara. Um abraço ao Edilson Barpe, ele é corretor, né? Mas ele é meio azedinho com o Criciúma, é da turma do Edilson azedo. é do né? posto? Edilson? Deixa eu olhar É o aqui. Edilson, o dono do posto? É o Edilson Ô, Barpe. Edilson, desculpa. Posto Barpe, é. Um abraço, Edilson. Não, tem o primo dele, né? Que é Edilano. Passei hoje lá no Edilano. posto Barpe, hoje de manhã, dei um abraço. Ele está também otimista com o Criciúma, conversamos. Torcedor fanático, ele, o filho dele, toda a família. Aquele abraço pro Edilson Barpe. O Ivo Espírito, que também tem posto de gasolina, né? Aliás, eles têm posto, né? E estavam conversando lá, os dois assistem o programa. Ah, é? Opa, descontão, hein? Boa tarde, tem que renovar com o Foguinho quanto antes, porque se deixar para o ano que vem não vai conseguir renovar com ele. Um abraço a todos. E o Wagner, meu irmão, participando. Não, mas ele está certo, o irmão está certo. O Criciúma devia encaminhar já. Eu não sei se o contrato dele é até o final do ano só, né? Do Foguinho. Porque o Foguinho hoje é o principal jogador do Criciúma. Na minha opinião, né? Tem vários jogadores aí que já tem que começar a fazer o trabalho, né? Wesley, Foguinho, Eduardo. Não, o Eduardo já tem contrato, o Cristiano renovou mas com é o 3 seguinte, anos. No caso do Foguinho dá, certo? Do Wesley não dá. Porque tem o risco de rebaixamento, né? Tu não vai ficar com um Wesley na Série C, né? Vai Exatamente. O jogo com o Luiz de 80, o Gamalho de 50, o Wesley de 50 na Série C, estão entrando 1 centavo da CBF? Não tem jeito. Boa tarde, amigos. Agora podemos acreditar na permanência. O time jogou bem, com intensidade e raça. Tiraram as maçãs podres do grupo. Já mudou da água para o vinho. Amanhã dá para acreditar numa vitória, diz o Felipe. Olha, eu trabalhei muitos anos no futebol e como preparador físico, eu tinha muito mais contato com todos os jogadores do que os treinadores, né, e diretores, né? E muitas vezes eu tinha que conversar com o treinador para explicar assim, olha, ali tem um bolinho ali que não presta. Sim. Às vezes o cara não é mau caráter, mas ele está mal, ele é reserva, ele está brabo, certo? Então é melhor tirar. Então eu acho que essa tarrafada que deram aí, não que os caras sejam más pessoas, intencionados, né? Mas estavam Felizmente não deu certo, cara né? sem vontade, certo? Se tu vier para cá sem vontade de apresentar, não adianta nada. O problema morre, acabou-se. E assim estava morrendo. Tinha 35 jogadores. Tiraram 10 agora, 9, ficou 24. Ô, Couto, Coutinho, a relação realmente tem razão, né? Porque o cara é mau elemento, isso é o momento da vida, Lógico, não está bem, está na reserva, não está bem em casa, as posições, né? Mas a questão importante é tu diminuir o grupo, porque é mais fácil tu, né, administrar 20, 24, o elenco com 24, do que com 36. E isso é interessante porque fecha um grupo, e pelo que nós observamos, foi feito isso através do Roberto Cavalo, Vanderlei e Wilson, fechar o grupo, né? Diminuir as pessoas, é mais fácil de conversar, facilita, né? Menos... Quem tirou os caras foi o preparador físico, que sabe tudo, certo? Como é o William? William Hauptmann. Quem tirou os jogadores foi ele e o Wilson, certo? Mas ninguém. O Cavalo não conhecia o Ceará, não conhecia quem? O Consendei. Ah, claro que não, né? E antes também não dava tempo de fazer teste. E a característica do Roberto Cavalo é essa. Ele é boleiro, certo? Ele fecha com um grupo e vai com aquele grupo. O resto que se dane. Pronto, acabou-se. E isso faz bem para o clube. Pronto, se fizer bem para o clube, tá bom. Não, perfeito. Eu digo assim, o Cavalo não seria o meu nome, né? Mas para o momento eu certifiquei o Jaime Dalfarra, que são amigos, né? Ele e o Cavalo, certifiquei a volta do Roberto Cavalo. Para o momento, para a situação, para tirar o Criciúma, é o nome certo. Não adiantava trazer treinadores a nível nacional de renome que não conhecem a situação do Criciúma, como é feito o futebol aqui. Perfeito que falou. Roberto Cavalo é treinador boleiro, é tipo o Renato Gaúcho, respeitando as diferenças, né, as proporções, mas é treinador boleiro, que faz o jogador entender, faz o jogador jogar. E o detalhe, né? Ele, Vanderlei, são campeões da Copa do Brasil. A maioria desses jogadores não eram nascidos quando em 91, ou eram 4, 5, 6 anos de idade e não sabiam nem o que é futebol. E se põe respeito. Tem história aqui dentro e pode cobrar, né? O correto era chamar o Wilson de volta e pronto, não trazer Cavalo, não trazer ninguém, né? A última passagem do Cavalo aqui foi desastrosa para a marca Criciúma, né? E até hoje não foi explicada, ninguém sabe o que aconteceu, quanto pagava para entrar, quanto pagava para sair. Aí sobrou para o irmão dele que foi embora. Pronto. Então, ele está se defendendo na justiça, mas até hoje não tem uma explicação clara, né? Exatamente. Inclusive, o Marcelo acompanhou, não tem absolvição. O caso estava sendo julgado a revelia, o recurso, né? O recurso tinha 5 dias, não foi feito. Eles deram 5 dias para a turma do Cavalo se defender, eles não apresentaram nenhuma defesa, então...
Não apresentou, acabou Agora é o seguinte, favorável. agora nós estamos a cavalo, então vamos a cavalo. Toca o barco. Bastela, foi o que eu disse, não seria o meu nome, mas para o momento, Certo. respeito o teu posicionamento sobre o Wilson. Só que o Wilson, para mim, é aquele treinador muito calmo, muito... Mas foi o que deu certo agora. Não, deu certo, calma, mas foram 4 jogos. 5 né? jogos. 5 jogos. 5 não, saímos do buraco. Não, tudo 5 bem. não, 6, porque esse aí foi o Wilson também. Não, tudo bem, mas eu tô... Não foi? Foi? A tua opção por Wilson. Eu não pelo fator que ele é muito calmo. Eu não vejo um treinador, por momento, ser muito calmo, porque boleiro é boleiro, tu tem que, né, dar o ferroar para fazer jogada. Eu acho que o treinador tem que ser ativo também, né? Mas o treinador bom é o que dá certo, né? Não, eu concordo Não tem contigo. jeito. É O Filipão não é, igual- super ativo? é igual- Fala mais do que o homem da cobra? Caiu no Palmeiras. Mas não vem falar Tá mal bom. do Filipão, né? Também, Hein? né? Vocês, o brasileiro, o copo d'água, ele só olha a parte que não tem água, a parte vazia, a parte cheia não. Agora quer Não, eu acabar, falo quer do acabar com o momento. Filipão pelo 7-1. Não, eu Não, ninguém tá acabando. Quem tá acabando de 7 a 1? Eu tô falando do Palmeiras. Tô falando do Palmeiras. Agora- A família Palmeiras morreu. Morreu com o Filipão. Tem um nosso amigo Certo? aqui em cima que odeia o Filipão. né? Coitado, Ah, né? eu, Não precisa dar nome aos Não, bois. mas você já vi aqui 400 eu acho vezes, assim, já eu acho que o falou. Filipão é o seguinte, ele é um cara que ninguém pode discutir a carreira dele. Não, esse que eu Certo? digo. O cara é campeão do mundo. Ele foi campeão do mundo, né? É um vice-campeão da Num time desacreditado. Copa, foi campeão da Copa do Brasil, só que o momento dele é ruim. Ele se encostou, engordou, parece um bagual velho, certo? E ficou mascarado, dando resposta para todo mundo, tratando Azedou, todo mundo mal, ficou certo? mau Então é humor. o seguinte, pagou o preço que ele merece pela essa máscara toda. E vai pagar o Renato Gaúcho também, hein? Coutinho, Muito mascarado também, não, pro meu não, gosto. não fala isso. Ó, Coutinho, Eu não falo, eu falo o que eu quero. É só falando, vim aqui e me pedir de falar. É só o que eu tava. Aí não dá, Marcelo, pelo amor de Deus. Coutinho, Tá certo, Cripa. mas as tuas palavras no teu, quando tu iniciou, como é que se chama aí, Marcelo? Editorial. No editorial, Já tu derrubou disse que futebol também. nem sempre se ganha. É o caso do Filipão. Lógico. Tu não vai ganhar tudo, não existe isso. Mas por isso é mesmo. Eu, quando vou julgar um quadro, eu não quero saber se o cara tinha tinta boa, pincel bom. Eu estou jogando o quadro. Eu estou vendo o jogo do Palmeiras. Nesse momento, todo mundo que era Palmeiras queria que o Felipão saísse. E ele saiu. Certo? Assim como nós aqui estávamos analisando o Vaguinho. Certo? Não deu certo, vai embora. E eu analisei o Wilson. Deu certo, fica. Perfeito. Pronto. Boa tarde, Mastella. Um abraço a todos, ao Coutinho e ao meu grande amigo Beto, diz o Bi Fernandes. Ô, Bi, aquele abraço. Bi é o pessoal da nossa infância do bairro São Luís. Hoje ele diz que é chefe de cozinha, eu vejo no Facebook. Um abraço ao Bi, irmão do Bedeu Fernandes. né? Isso, Esse cara, exatamente. família Bedeu que da vai maior estar hoje à noite qualidade. aqui no... No Dendária? não, exatamente. Bedeu e quem? Bedeu e o Guilherme Gomes. Exatamente, Guilherme é presidente da Alarme. Nós vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com Beto, Coutinho, Sandra e a sua audiência na segunda parte do nosso Sport Show. Uma hora com mais 23 minutos, voltamos, amigo telespectador do Sport Show, em nome de Altoff Supermercados, que tem o Compro Bem, o programa de relacionamento da Altoff que dá desconto direto no caixa. Cadastre-se e saia economizando. O Altoff que tem 11 unidades, hein? Em Santa Catarina, 13 em Criciúma, tem em Nova Veneza, Cocal do Sul, Orleans, Tubarão, Laguna, Imbituba e Garopaba. Porque no Altoff Supermercados você compra bem para viver melhor. E cantina, cafeteria e hamburgueria, Via Pian Coutinho também nossa grande parceira. O nosso basquete sub-15 ganhou os jogos que jogou. Ganhou? Em casa está classificado para a quadrangular final. Estavam aqui Porto União, São Miguel do Oeste, Florianópolis, Criciúma. E Criciúma e Florianópolis se classificaram, Criciúma em primeiro. E agora temos um quadrangular com 2 times do Norte, que deve ser, o Jaraguá é um, o outro eu não sei quem é. Então parabéns aí à turma da Luana Minotto, o pessoal da SATIC, né? O time da Fundação Municipal de Esportes, SATIC, trabalho muito legal. Nós temos meninas aí da seleção brasileira, campeã sul-americana, tem 2 dos Estados Unidos. Muito bom, muito legal mesmo. Parabéns. Aí começa o final de semana que é o Regional de E esse Jasper. final de semana foi o Rally também, né? Em Nova Veneza? Aquele pessoal que veio aqui. Né? Ah, sim. Acho que foi um show de bola, o pessoal se apaixonou, né? Pela trilha, né? E pela cidade, então, né? Um rally de jipes e gaiolas. Falando em rally, né, eu acho que merece, né, meus parabéns, o meu abraço ao um gaúcho, o gaúcho radicado em Criciúma, o Alexandre Serra. Alexandre Serra. Meu filho namora ali, cara.
filha dele. Poxa, foi campeão nacional da Forma Turismo. Ontem não sei se foi em Londrina ou Ele esteve Maringá. aqui conosco? Sim, ele esteve aqui. Ele esteve aqui conosco. Última corrida do ano, né? A última etapa. Campeão nacional, né? Vamos trazê-lo de volta aqui. Vamos convidar o Alexandre, isso é bom lembrança, Alberto. Vamos convidar o Alexandre de Sé para vir Ele esteve aqui. contando a Ele teve expectativa ligação com dessa o prova. Iad, né? A esposa é dona do IAD Tá e certo, ele é isso. dono de uma clínica de Ele emagrecimento. me deu uma camisa. A Emagrecentro, né? Ele me deu uma camisa pra muito não bonita. errar. A Emagrecentro, que é bem pertinho ali do São Bento, isso. ali, né? Acho que é na Hong do... Não me... Já Mas, fica, enfim. vamos lembrar, Marcelo, para trazê-lo aqui. Tá. Porque é uma pessoa muito legal, né? E olha, esse título aí é sensacional. Parabéns, o Alexandre de Sé. A Rosemary Vieira, boa tarde. Valeu, Rose, obrigado. A Xande Fortunato, boa tarde a todos. Estou acompanhando aqui de Londres. Agora eu creio que o Tigre vai arrasar. E adoro os vossos comentários, pois é direto e fala a verdade para a galera sem papas na língua. Você é velho também, papas na língua. Vamos acompanhar a coletiva. Hoje eu vinha pensando no carro. O quê? Que tem muito. Cada situação dessa aí, né? Ditado, provérbio, não sei o que. Deve ter uma explicação, né? Sim. Sem papas na língua. Né? Eu vinha pensando assim, pô, o cara falou assim, o cara pegou meu cachorro, foi vacinar, ele vai ficar meio jururu. Por que será jururu? Deve ter uma explicação, né? Sempre tem. O Arquimedes sabe tudo, né? Sabe. Jururu é por isso. Mas eu não sei. E não tô jururu. Vamos acompanhar a coletiva do Roberto Cavalo, que também não tá jururu. Quem tá jururu é o Botafogo, porque o Criciúma venceu por 2-0. 2-0. O Cavalo falou no sábado, a gente reproduz agora. Após um jogo tão difícil, há muito tempo sem chegar mais aqui no Heriberto Rio, se vê uma torcida comprando a ideia. Ficamos muito felizes, os jogadores hoje estão com outro peso. Parabéns ao torcedor que veio, acreditou, teve fé, confiou. E dentro de campo os atletas corresponderam. Por quê? Empenho não faltou, alguns jogadores se superando na hora de um erro, na hora de um passe errado, mas não deixaram de lutar. E isso a gente sempre fala, que quando você tem um grupo, um perfil com jogadores determinados, de tanta lutar, de tanto querer, a vitória chega. E hoje uma palavra usada, que foi muito interessante na nossa palestra, o Vanderlei falou uma coisa muito especial para o grupo. Se nós tiver dificuldade de fazer a vitória em cima do Botafogo, nós vamos ter que arrancar essa vitória em cima deles. Foi muito perfeito as palavras do Vanderlei. Isso motiva credibilidade, né? Então isso tudo de conversa e o que foi analisando de perfil de atletas aconteceu dentro de campo. Então nós estamos satisfeitos e merecimento primeiro da torcida que veio, porque eu sei que não é fácil quando o jogador está atuando e está sendo pressionado. Então parabéns ao nosso torcedor. Ganhamos sim um jogo importante, era uma decisão para nós continuar muito vivo nesse campeonato, mas os pés no chão não ganhamos nada ainda. Em especial o trabalho que foi feito já há algumas semanas atrás, ou um mês talvez, pelo Wilson, treinou na sexta-feira, os jogadores estão com a ideia de posicionamento que o Wilson colocou isso em prática e nós tivemos o êxito dessa vitória. Então, parabenizo também o Wilson pelo seu trabalho e daqui para frente vamos estar sempre juntos e cada vez mais forte para buscar essas vitórias que vão nos dar um caminho melhor no Campeonato Brasileiro da Série B. Bem, pelo que você viu hoje, Cavalo, você falou que a torcida comprou a ideia, os jogadores compraram a ideia também, pela manifestação até do Vanderlei. E, de acordo com a movimentação, pelo pouco que você viu no treino de ontem e a execução no jogo de hoje, e aquilo que você vinha vendo do Criciúma até aqui no campeonato, qual foi o tamanho dessa evolução nesse jogo? Em todos os sentidos. O que nós falamos que tem jogadores, às vezes, que na técnica, ele pode sobrar em campo, desde que ele esteja preparado, focado e com tranquilidade de fazer a melhor jogada. Quando você está pressionado, às vezes não acontece. E o que eu vi no treinamento ontem com o Wilson foi uma aplicação tática muito grande. Brigando a bola parada e quando pegava a bola saía em velocidade. E isso aconteceu. Então eu vi assim que os gols da maneira que saíram, trabalhados, a marcação bem posicionado. Então tudo que foi feito no treino aconteceu no jogo. E quando você tem um grupo que compra a ideia e tem a responsabilidade de posicionamento como foi, inclusive há 5 minutos atrás agora eu estava falando com o Wilson, isso nos dá uma segurança. Quando o jogador faz o que treinou e o que a gente pede, o que ele sabe fazer de melhor, com certeza as coisas fluem positivamente. O Criciúma ganhou sábado, amigos. O Cavalo falou, disse mais vezes Wilson do que Criciúma, do que o próprio nome dele. O Criciúma ganhou sábado com o time do Wilson. Mas amanhã... será que tem racha no salário?
Olha, mas eu quero dizer o seguinte, se ganhar, joga amanhã, pode ganhar. Porque o Vila Nova é o pior mandante, enfim, tá no jogo. A Série B é fraca. Na outra terça é o time do Wilson de novo, né? Não vai ter, o Cavalo não vai ser louco mexer, né? Lógico que ele não vai mexer, né? Se o time fizer um jogo razoável lá, vai manter, né? E vai manter, daí não é um time de Wilson, né? Porque é o seguinte, aí vai ser mérito dele, que ele vai, além de manter o time, ele vai também conseguir que os caras assimilem algumas coisas que ele quer, né? Rapaziada, o Roberto Cavalo que ele foi apresentado na sexta-feira, treinou na sexta, jogou sábado, treinou domingo, treinou hoje de manhã, viajou o Criciúma e o Criciúma mesmo time. Luiz, Carlos Eduardo, Sandro, Thales e Marlon, Eduardo, Wesley, Foguinho e Daniel Costa e na frente Vinícius e Léo Gamalho. Não tem nenhum desfalque, o Criciúma treinou hoje de manhã e o Vila Nova é o pior mandante desta Série B. Só venceu uma partida de 12. Quem sabe ainda, Coutinho? Mas o Criciúma é o segundo pior visitante. Então vai ser a fome e a vontade de comer. Novas também, né? Pelo amor de ser velho. Mas é o seguinte, o Cavalo treinou domingo, Isso. É só quem não jogou. Isso. Certo? E hoje foi um recreativo, né? Hoje foi uma Então é o seguinte, assim eram alguns treinadores se consagraram assim. Ele chega no clube, ele não aperta, né? Nós já estamos em outubro, certo? Quem estava mal fisicamente, para recuperar agora, só se tirar do grupo, né? E treinar em separado, certo? Então vai levando, um bobinho aqui, um recreativo ali, e um coletivinho ali, meio campo reduzido e pronto. E vai, às vezes dá certo. Tomara que dê. Ô Beto, do que tu viu no jogo de ontem, sábado, contra o Botafogo, o que tu arrumaria para terça-feira? Mastella, eu digo, né? Claro, para o momento do Criciúma é complicado falar em mexer no time, mas, né? É na hora que está bem, que deu uma melhorada que pode mexer. O Vinícius, jogando o ano todo aí, ele não teve uma partida convincente. Já é um atacante. Nenhum gol, né? Nenhum gol, né? Já é um atacante que sabe que não é artilheiro. Ele mesmo diz. Ele diz que ele gosta, porque além do camisa 10, os jogadores de ataque de extremas, eles também têm que fazer jogadas pifar, né? Para o meio entrar, para o centroavante entrar. E muito menos isso. Ele tem um baixo rendimento e produtividade para o Criciúma. Eu sacaria ele, botaria um volante de origem, o Liel Mangabeira, e abriria o Daniel Costa mais pela esquerda no lugar do Vinícius, com o Foguinho pela direita. Mas tu não vai desmanchar o meio de campo? Não, o meio de campo continua o mesmo. Como mesmo? Sem o Eduardo? Mas tu vai abrir o Eduardo? A única vez na vida que nós tivemos um meio campo que rende, Eduardo, Foguinho, Wesley e Daniel Costa. Aí nós vamos tirar o Eduardo aqui e botar lá? Não, né? Pelo amor de Deus, né? Aí botar o Mangabeira que não acerta um passe daqui ali? Não, né? Tu confundiu o que eu falei em bastidores, não estou dizendo... Não, eu escutei agora. Não, tirar o Vinícius, botar um volante... Não, mas tu ia tirar o Eduardo do meio? Não, tira o Vinícius. Mas e daí? Põe quem? Ninguém? Põe um volante. Põe o Liel. E adianta o Eduardo. De ponto de atacante? De meio. Joga bem, já jogou aqui. Então tu vai jogar 5 no meio campo. Sim, mas lógico, o Daniel como um falso. Mas por que nós vamos mexer agora? Escuta aqui, Vaguinho. Ô, Vaguinho, tu... Não, o Mastella teimosia é. Agora que acertamos com os 4 no meio campo, ele quer botar 5. O Mastella me perguntou... Depois de mudar o cenário, a banqueta. Ela quer mudar o esquema. O Mastella perguntou o que eu faria. Eu não posso ser responsável, entrar com o Vinícius, que até agora não mostrou uma vírgula. Não, mas então tira o Vinícius e põe o André. Tira o Vinícius e põe o André. É outro que não acrescenta nada. Não, mas fez gol, já fez 3, 4 gols. Quem é o time do Criciúma hoje? Léo Gamalho, 6 gols. 6. E o Foguinho tem quanto? Tem 4. Tem 4? Então, olha só, o Foguinho jogou 6 jogos. Não adianta tu ir lá, numa hipótese perder pro Vila e falar porque o Vinícius não. Tu tem que sair na frente. É isso que faz o diferencial do treinador. Tu tem um elenco agora reduzido, tu tem que procurar o melhor 11, o melhor encaixe. Tu tem que povoar o meio e tem que ter jogador que produz. Vinícius zero de produção. Isso aí não é povoar, isso é super povoar, né? Mas o futebol é China. Eu estou falando nos Estados Unidos, estou falando na China. Não, o futebol principalmente fora não deixar o adversário jogar. Mas eu não entendo como é que tu vai mexer no meio campo, tu vai tirar o Eduardo da função. Mas eu não tirei o Eduardo. Como que não tirou o jogo? Empurrou ele para frente de ponta? E atacante? Ele como primeiro volante não é o ideal para ele. Mas não é o ideal? Não, o primeiro volante. Mas o sistema que deu certo? Foguinho tem 2 gols. Só 2? Contra o Sport e contra o Oeste. Não, e esse de hoje? Tem 3. E contra o Botafogo, 3, 3 a 4 gols. Olha, eu acho que tem mais 3 gols. Segundo meu time na rede, 3. O Gamalho tem 6, 2 de pênalti. Então o artilheiro, o Foguinho chegou e é quase o artilheiro. Certo? Agora, eu achava que o Eduardo não ia se dar bem como primeiro volante. Mas ele é o cara que empurra o meio campo para frente. Tirar o Eduardo ali e botar qualquer outro, o Léo lento.
certo? O Mangabeira, mal tecnicamente, não tem jeito. Não tem questão outro. de opinião. Questão de opinião, lógico, evidente. Estou trabalhando no Criciúma, Certo. não no jogo de sábado. Mas vamos fazer uma pesquisa aí. Quem é a favor do Beto? Certo? Não. O torcedor diz é sim. tradicional. Quem é a favor do Coutinho diz sim. O torcedor é tradicional, né? E o bom, né, Marcelo e Coutinho? E após o jogo de amanhã, o Criciúma tem uma semana. Esse negócio de trabalhar também, que teve 10 dias com os amigos dias aí. Não, 10 dias não, assim, um mês na Copa América. Um mês na Copa América, voltaram pior. Por quê? Coletivo com campo... Pausaram 15 dias? 15 dias sem nada. Como é que vai fazer com coletivo com campo reduzido? O meu medo, sabe o que é? Você joga com campo grande. O meu medo é o Cavalo, ou esses novos técnicos aí, que tem, novos não, que não é novo, né? Virem aqui no programa e quiserem fazer um coletivo aqui no nosso cenário. Ali, ó, é campo reduzido, é ali, ó. Já achar que tá perfeito ali, né? Olha, depois... Só falta a trave e aí esse é os treinadores de campo reduzido. Sandro, desculpa, o Cavalo vem semana que vem no programa, tá? Já Faz duas traves. Já bota duas traves aqui, ó. Aqui tá onde é que tá o telão? Olha, gente, nós estamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta em nome do Altoff da Via Pian. Tem mais ainda, que longo o programa. Uma hora com mais 38 minutos, voltamos, amigo telespectador do Sport Show, em nome de Altoff Supermercados, comprar bem, viver melhor, e Cantina, cafeteria, hamburgueria, Via Pian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Vamos à classificação, ô Sandrinho, da Série B do Campeonato Brasileiro, que é a classificação da rodada da Série B, com a vitória do Criciúma, teve o Bragantino aí, continua na liderança, venceu o Vitória, foi bom 51 ou 48? 51, venceu, 51. Jogou ontem? Já foi, né? 51. 3 escaparam já, né, Beto? Claro, Bragantino. 51, 45 e 44. Já não cai mais, né? Esse não cai mais. O Atlético Goianiense, o Sport, o CRB, aí tem o Curitiba com 37, o Botafogo, que o Criciúma segurou, foi a 36, o Operário 36, Ponte Preta 35, Cuiabá 35, América Mineiro Cuiabá 35. 35 joga menos, hein? Exatamente, joga hoje. E aí do outro lado... Não, 2 jogos a menos, então. Que tem um jogo que não foi realizado por causa do gramado da Arena Pantanal. Ah, exatamente, exatamente. E aí na segunda página, Sandrinho, na tabela de classificação, a gente acompanha aí na outra página, só porque o Criciúma venceu, você não quer botar protesto. Ah, botou. O Paraná é o 11º com 35, o Brasil é o 12º com 30, o Oeste 13º com 30, Guarani 14º com 29, o Londrina 15º com 28, Vila Nova 16º com 28, e aí vem o Criciúma, que subiu 2 posições, foi a 26, o Vitória chegou a 25, São Bento ficou no 24 e o Figueirense, mais lanterna, que nunca está a 5 pontos da zona de rebaixamento para sair. Tem o lado bom dessa segunda página da tabela de classificação, que se o torcedor olhar... Tirando o Paraná, né? Tirando o Paraná, do Brasil de Pelotas, com 30 pontos, e o Oeste, Guarani, Londrina... Vila Nova, Criciúma, o Oeste lá já em cima... São 9 times para 4 vagas. Começou a ficar um pouco mais... Mas o Oeste também está, o Oeste tem 30. Sim. Também está na palha. Eu falei lá do Brasil abaixo, tá Oeste, certo. Então tá certo. são 9 times para 4 vagas. Isso já começa a dar um alento para o Criciúma, porque até rodadas atrás não tinha essa participação. Os times de baixo cresceram um pouco. Então começa a ficar aí mais tranquilo a busca do Criciúma para fugir do rebaixamento. O Criciúma tem um bom número de vitórias, né? 6 vitórias. Mas tem um número de gols muito baixo. Ele só marcou pouco gol, né? Marcou 17 só. Está junto com quem? O Criciúma está junto com o São Bento, de Sorocaba, e mais ninguém, né? O que? O do gols? Não, o pior ataque junto com o Vila Nova. Com o Vila Nova. O São Bento tem 27. Em saldo, O São Bento marcou bem. Em saldo, eu olhei por cima, acho que tem 3 ou 4 times pior que nós, né? Não, o que? A saldo total? O saldo, O saldo sim. O ataque, o Criciúma é pior junto com o Vila Nova. A diferença é que o Vila Nova sofreu 23 gols e o Criciúma sofreu 24. É a situação aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que ter um 10 melhor que o Daniel. Só no primeiro tempo errou 8 passes e bate uma falta que foi uma vergonha, diz o Geopar. Sérgio Geopar. Mas ele, acho que nesse sistema aí ele pode melhorar um pouco. Ele pode, E não tem outro, né? Não tem outro. Não faz ter, não adianta. Pastela, no tabelando, no pós-jogo, lá na hora de dar nota aos jogadores, eu falei, dei nota 6 para o Daniel, ele melhorou pela atitude, correndo mais, mas não é aquele 10 que é necessário para o Criciúma ou para o futebol, né? Ele tem que pifar mais o ataque, ele tem que dar lançamentos longos, tem que melhorar a bola parada, né? É necessário isso. Realmente,
Ainda não é, mas é como diz o Coutinho, não temos outro. Não tem outro. Temos E ele tem que chutar mais também, né? Ele tem que chutar mais o gol, né? Aliás, o time todo tem que chutar mais o gol. Todo time não chuta. O Wesley arriscou uma vez, é mais fraquinho, né? Chegou fraco, E eu vou te dizer, né? Claro que ataque é o sistema ofensivo, né? Mas falando de ataque, o Criciúma deve ser o pior ataque do campeonato. Junto com o Vila Nova. Não, deve ser ataque. Ah, tá, o Jogadores de ataque fizeram gol. Com certeza o Criciúma... É porque muitos gols do Criciúma, o Sandro fez. Foguinho Fez 3, já tem 3, né? Acho que o Eduardo fez um também. Exatamente. Então, de ataque, nós somos, como atacantes, fazendo gol, nós somos os piores. Essa aqui do 10 eu já li, vamos E a aí outra. o Coutinho quer que continue com o Vinícius ainda, né? Não, eu não quero tirar o Eduardo ali. Não é que eu falei para colocar o Andres no lugar do Vinícius. Eu não quero fazer o que tu quer fazer. Tirar o Eduardo de primeiro volante e colocar de ponta esquerda. Não olha para mim. Não olha para mim, que eu não sou culpado disso. Vamos mexer jogando do lado do Eduardo. Jogando do lado da Daniel Costa. O principal compartimento da equipe hoje é o meio campo. Ele quer tirar o Eduardo. Ele produz mais jogando mais avançado. O volante mais avançado, com certeza. Maria do Carmo, boa tarde. Boa tarde, Maria. Obrigado. O Felipe, por favor, tirar Vinícius por mais um volante, tendo o André Reinaldo no time, tá de brincadeira o cara ali, né? Quem é? O André é bom jogador, diz o Felipe de Criciúma. Felipe, o time... Não briga com o nosso O telespectador. time ser ofensivo não significa ter 3, 4 atacantes, porque já teve 2 treinadores aí recentes. Mas o problema não... No final do jogo botaram 4 atacantes e não tem quem... O time tem que ser coeso, compacto. E quando tu povoa o meio campo, é quase certo que tu tens um time coeso. Tudo bem. Futebol, se vamos no meio colocar... campo, se tu tens superioridade numérica, tá? E com qualidade no meio, como eu estou falando, a tendência é tu fazer um jogo melhor que o adversário. Agora, se tirar o Eduardo de onde ele está jogando hoje e bem, aí não dá. Dizendo, Aí eu não não dá. jogo... Hoje eu vou perguntar à noite no debate tabelando. Se você quer deslocar o Eduardo, vou pedir para tu mandar um áudio. Isso. Eu vou mandar. Vou mandar. Respeito. Eu E vejo o Eduardo... eu vou dar uma outra sugestão. Eu vou se tirar o Eduardo ali, eu vou sugerir uma troca no tabelando. Eu vejo... Quer ir? Tá contratado. Eu vejo o Eduardo produzindo mais como segundo volante, não como volante de origem. Ô, Beto, fechou. Obrigado. Valeu, Opinião obrigado. é opinião, é pra dar, aqui é para dar opinião. Né? Dá opinião, outras coisas não, né? Boa tarde, amigos da TV. O Beto que é o nosso comentarista do Tabelando. Sempre do Altoff Supermercados. E hoje à noite, Coutinho tem dentro da área. Dentro da área. 10 horas. Sarandini, como sempre. E nós teremos 2 convidados legais. Aí o Guilherme Gomes vai falar do futebol. Ele também trabalha ele como delegado né? da federação. Além disso, tem o Reginaldo Alarme e o Bedeu, né? Que está todo dia escrevendo sobre futebol e também é do meio há muitos anos, né? O Bedeu. O Sarandi comentou na Jornada do Eldorado sábado, né? Não sei. Isso, foi comentarista. Eu não escutei. Foi comentarista. Aliás, eu ia escutar vocês, não escutei porque não tinha... Isso, a Cocal estava na Cocal. A Cocal FM estava na Cocal. Cocal. Na Rádio Cocal e tinha música. Isso. Aí eu até mandei uma mensagem para ti, né? Isso. Então o que eu ouvi na Rádio São Maior com o Nassif. Eu acompanho o Bedeu, né? Presta atenção, meu. Eu acompanho o Bedeu é do nosso time. Ele tem o mesmo pensamento que eu. Pensa igual. Sobre o Criciúma. Ele esteve aqui conosco esses dias no programa e falou exatamente o que a gente pensa, né? Show de bola. Valeu, Beto, Coutinho, Sandro na técnica. Obrigado pela tua participação, pela sua audiência. Continue conosco, Linha Verdade 6h30, 10 horas dentro da área ao vivo, 11 da noite, Humanos, o talk show da RTV. E nós voltamos amanhã com Futebol Master, Dia de Tigre, se Deus quiser. Com o Petro da GTK. Tchau, gente. Um abraço. Valeu.